Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Inglês Descomplicado, o canal onde você aprende inglês de uma maneira simples. E na aula de inglês de hoje, eu vou trazer para você aqui um texto completamente em inglês, mas não se preocupe se você não entender aquilo que eu falar aqui. Eu vou fazer essa leitura, mas não se preocupe, porque ao final dessa aula você será capaz de entender cada uma das estruturas desse texto. E não somente isso, eu vou destacar algumas palavras, alguns verbos ou alguma coisa que eu achar interessante nesse texto e nós vamos aprender o texto fragmentado e dessas palavras eu vou tirar outras frases para colocar essas palavras em outros contextos para que você aprenda também não só o texto aqui, mas também aprenda outras frases e outras estruturas. Então vamos lá. My family. I love my family. They always take care of me. My mother loves to cook delicious meals. I help her prepare the meal. My father works for the family. He helps mother too with the dishes and the laundry. We help each other in everything. We are a happy and loving family. My brothers and sisters are also nice to me. Então, agora nós vamos aqui fragmentar cada uma dessas estruturas em inglês e vamos formar também outros padrões. Então, vamos lá. I love my family. Eu amo minha família. I love my family. Eu amo minha família. Aqui embaixo, no lado esquerdo, tem uma frase. Do you love your family? Você ama sua família? Então, eu escolhi aqui a palavra family para criar outras frases. E eu trouxe duas de exemplo aqui. Do you love your family? Você ama sua família? Does he love his family? Ele ama a família dele? Então, perceba que aqui com a palavra família, que é a palavra mais, digamos assim, diferente aqui, mais utilizada nesse contexto, nessa frase, I love my family. Eu amo minha família. Então, família, nós criamos aqui mais duas frases. Do you love your family? Você ama sua família? Does he love his family? Ele ama a família dele? Então, a parte do texto é essa. I love my family. Eu amo minha família. A segunda parte aqui, they always take care of me. Eles sempre cuidam de mim. Então, aqui nessa, eu escolhi esse take care. Isso aqui é um verbo que significa cuidar. Take care, apesar de ser duas palavras, é cuidar. Então, they always take care of me. Eles sempre cuidam de mim. Aqui os dois exemplos com essas frases. Essa aqui ficou um pouco longa, uma frase muito longa, mas não se preocupe que você vai entender tudo. My mother takes care of my children when I am working. My mother takes care of my children when I am working. Minha mãe cuida dos meus filhos quando estou trabalhando. Então, my mother takes care of my children. Minha mãe cuida dos meus filhos when I am working. Quando estou trabalhando. Então, perceba aqui o takes care. Por que ficou takes care? Porque aqui tem my mother, é uma terceira pessoa. Então, she takes care, ela cuida. Então, quando aparecer o he, o she ou it, o verbo que vier na frente vai pedir o szinho aqui. Então, my mother takes care of my children when I am working. Minha mãe cuida dos meus filhos quando eu estou trabalhando. E a outra frase aqui, take care and see you next week. Se cuide e até semana que vem. Então, esse take care aqui, ele pode funcionar também como uma maneira de se despedir de alguém, quando que a gente também usa em português. A gente às vezes diz assim, se cuida. Então, você pode simplesmente dizer take care, se cuida. Também é uma ótima forma de se despedir. Então, they always take care of me.
eles sempre cuidam de mim. Então, aí o take care, que significa cuidar, com dois exemplos aqui bem simples para você. Uma dica que eu dou quando você pegar algumas estruturas mais longas em inglês, você pode fragmentá-la, como eu fiz aqui. My mother takes care of my children. Então, minha mãe cuida dos meus filhos. When I am working, quando estou trabalhando. Então, você divide a estrutura e depois você estuda cada um desses pedacinhos, depois você junta elas quando elas forem grandes assim. Take care and see you next week. Se cuida e até semana que vem. Então, ficou bem esclarecido aí o uso do take care. Então, vamos dar continuidade aqui. My mother loves to cook delicious meals. Minha mãe ama fazer refeições deliciosas. Então, vamos destacar aqui a palavra meals, que significa refeições. Geralmente, em inglês, eles usam o verbo cozinhar. My mother loves to cook delicious meals. Minha mãe ama cozinhar deliciosas refeições. Então, nós usamos o verbo fazer. Fazer refeições deliciosas. Minha mãe ama fazer refeições deliciosas. O verbo que eu escolhi usar aqui é o verbo to cook, que significa cozinhar. Então, nós temos aqui duas estruturas aqui embaixo. Do you know how to cook? Você sabe cozinhar? Então, aqui é uma boa pergunta também para se fazer. Do you know how to cook? Você sabe cozinhar? A outra estrutura é Do you like to cook? Você gosta de cozinhar? Então, nós pegamos aqui o verbo to cook, que é cozinhar, e criamos duas estruturas a mais de exemplo. Então, a parte do texto é My mother loves to cook delicious meals. Minha mãe ama fazer refeições deliciosas. Do you know how to cook? Você sabe cozinhar? Do you like to cook? Você gosta de cozinhar? Então tá aí essa outra parte aí do texto com mais duas frases em inglês de exemplo para você praticar. Lembrando que eu sempre digo aqui no canal que quando você se senta para estudar inglês, para assistir um vídeo, é bom que você esteja com um caderno, fazendo suas anotações, porque de tempos em tempos você pode pegar aquele caderno e fazer revisões, porque nós aprendemos muito mais fácil quando nós fazemos revisão dos conteúdos que nós já aprendemos. Você pode voltar aqui no canal e fazer revisões dos vídeos também. Mas não só isso, eu aconselho que você escreva também as estruturas em um caderninho aí separado, vá praticando essas estruturas, que aí é sucesso. Então vamos continuar aqui. I help her prepare the meal. Eu a ajudo a preparar a refeição. I help her prepare the meal. Eu a ajudo a preparar a refeição. Então, nós temos aqui dois exemplos. Através desses dois exemplos, vai ter aqui um sonzinho de TH que você vai aprender a fazer nesse vídeo, sonzinho do TH no inglês. Então, essas duas estruturas aqui que eu escolhi usar a palavra refeição, que é meal. Meal. I help her prepare the meal. Eu a ajudo a preparar a refeição. Então, we had 3 meals today. Nós fizemos 3 refeições hoje. We had 3 meals today. Nós fizemos 3 refeições hoje. Apesar do had aqui é teve, nós tivemos 3 refeições hoje. Quando vai falar de fazer refeição, é esse verbo mesmo que eles usam, we had. We had 3 meals today. Nós fizemos 3 refeições hoje. A segunda estrutura com o exemplo usando aqui o meal é Did you enjoy the meal? Você gostou da refeição? Did you enjoy the meal? Você gostou da refeição? Então, dois exemplos aqui com
essa palavrinha refeição, a refeição, esse substantivo aqui em inglês. Então, o sonzinho do TH aqui na palavra three é somente isso aqui que essa pessoa está fazendo. Você vai colocar a língua entre os dentes, nessa posição que essa pessoa está fazendo, e apenas soprar. Então, we had three. Three meals today. Three. Então, você vai praticar aí várias e várias vezes o som desse THzinho aqui sem ser vozeado. We had three meals today. Did you enjoy the meal? Você gostou da refeição? Então, mais uma parte aqui do texto e duas sentenças aqui de explicação com a palavrinha meal, juntamente aqui com uma dica de pronúncia do TH não vozeado, que é muito utilizado aí no inglês, é um som que nós não temos na língua portuguesa, por isso que é um pouco estranho a gente estar tentando reproduzir este som de TH. Então vamos lá, dar continuidade aqui. My father works for the family. Meu pai trabalha na família. Ou seja, se a gente fosse traduzir aqui, meu pai trabalha para a família. Então, eles usam essa estrutura desse jeito, my father works for the family. Meu pai trabalha na família, porque quer dizer que apenas o pai trabalha naquela família. A mãe fica em casa e as crianças vão para a escola normalmente, só quem trabalha é o pai. Então, meu pai trabalha na família. Eu escolhi aqui a palavra work, que nesse caso aqui significa trabalhar. My father works for the family. Meu pai trabalha na família. Então, eu escolhi essa palavrinha aqui, eu trouxe 3 exemplos, porque essa palavra ela tem alguns significados diferentes, não é só trabalhar não. Então, vamos lá. O primeiro aqui no lado esquerdo, does the car work? O carro funciona. Does the car work? O carro funciona. Então, você perceba que o work aqui já virou o verbo funcionar. Então, esse também é um dos usos da palavrinha work, que significa funcionar também. Does the car work? O carro funciona. Agora, nós vamos aqui para o lado direito, essa sentença aqui do lado direito. He works at the bank. He works at the bank. Ele trabalha no banco. Ele trabalha no banco. Perceba que aqui já é o verbo trabalhar. E agora nós vamos para a terceira frase de exemplo aqui. What is your work? I am a dentist. What's your work? I'm a dentist. Qual é sua profissão? Eu sou um dentista. Então, work, profissão, work, funciona, work, trabalho. Então, tudo vai depender do contexto da estrutura. My father works for the family. Então, meu pai funciona para a família? Não ia ficar legal. Então, é o contexto que vai dizer o significado da palavra. Por isso que eu escolhi essa palavrinha aqui em inglês, que ela é muito versátil também. Então, vamos dar continuidade aqui para a próxima frase do texto e mais alguns exemplos. He helps mother too. Ele também ajuda a minha mãe. He helps mother too. Ele também ajuda a minha mãe. Aqui nós temos uma pergunta e uma resposta, que é baseada mais ou menos no que está acontecendo aí, que o esposo ele ajuda a mãe também. He helps mother too. Ele também ajuda a minha mãe. Então, aqui tem uma pergunta. What does he do? O que ele faz? What does he do? O que ele faz? He helps his wife at home. Ele ajuda sua esposa em casa. He helps his wife at home. Ele ajuda sua esposa em casa. Então, duas frases aqui que vai basicamente fazer uma pergunta sobre essas outras duas, essa coisa que está acontecendo aqui, que ele também ajuda a minha mãe. Isso provavelmente é uma das crianças que está dando aí esse relato. What does he do? O que ele faz? He helps his wife at home.
ele ajuda sua esposa em casa. Então, vamos aqui continuar. With the dishes and the laundry. Com a louça e a lavagem de roupas. Então, ele ajuda with the dishes and the laundry. Com a louça e a lavagem de roupas. Então, as duas estruturas aqui, que tem a ver com lavar os pratos, dishes, e lavar as roupas, laundry. Então, essas duas estruturas são muito úteis, porque elas usam o verbo do aqui nas duas. Então, I need to do the dishes. Eu preciso lavar os pratos. Então, quando você vai usar o dishes, que você diz que vai lavar, você tem que usar o verbo do. I need to do the dishes. Eu preciso lavar os pratos. O mesmo acontece com o laundry. Did you do the laundry? Did you do the laundry? Você lavou as roupas? Então, aqui tem uma pergunta no passado, por isso que tem um auxiliar aqui, o did. I need to do the dishes. Eu preciso lavar os pratos. Did you do the laundry? Você lavou as roupas? Então, mais dois exemplos aí. Dessa aqui eu tirei duas palavras que são também muito úteis, muito utilizadas em inglês aí para você com duas frases de exemplo. Então, continue aí escrevendo, você pode pausar o vídeo, escreva. Se você deixou de escrever alguma, depois você volta o vídeo e vai escrevendo cada uma das frases em inglês, porque esse texto em inglês aqui, ele dá muito conhecimento e as frases também que eu trago, que são criadas de dentro desse texto, ajuda muito você a aumentar o seu vocabulário em inglês. Então, vamos continuar aqui. We help each other in everything. Nós nos ajudamos em tudo. Então, nós temos aqui, eu escolhi o each other. Each other é uns aos outros. Isso aqui significa uns aos outros. We help each other in everything. Ou seja, apesar de ser uns aos outros aqui, nós nos ajudamos em tudo. Nós nos ajudamos um ao outro em tudo. Mas no português nós falamos assim, nós nos ajudamos em tudo. Então, as duas frases de exemplo em inglês ficaram assim. We need each other. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. We need each other. Nós precisamos uns dos outros. E a outra aqui é o everything. Eu escolhi essa palavra aqui, que significa tudo. Everything is going to be fine. Tudo vai ficar bem. Everything is going to be fine. Tudo vai ficar bem. Então, mais duas estruturas aqui criadas através desse texto, desse pequeno texto em inglês aqui para você. E vamos dar continuidade aqui. We are a happy and loving family. Nós somos uma família amorosa e feliz. We are a happy and loving family. Nós somos uma família amorosa e feliz. Aqui eu escolhi usar esse we are para formar aqui uma estrutura e a palavra família aqui para formar outra também, mas com sentido diferente da que já foi formada. We are, nós temos aqui, we are going to the park. Nós vamos ao parque. We are going to the park. Nós vamos ao parque. I come from a small family. Eu venho de uma família pequena. I come from a small family. Eu venho de uma família pequena. Então, com a palavra family aqui e com a estruturazinha aqui, we are. We are going to the park. Nós vamos ao parque. I come from a small family. Eu venho de uma família pequena. E a parte do texto, we are a happy and loving family. Nós somos uma família amorosa e feliz. Então, vamos aqui dar continuidade. My brothers and sisters are also nice to me. Meus irmãos e irmãs também são legais comigo.
My brothers and sisters are also nice to me. Meus irmãos e irmãs também são legais comigo. Então, eu vou usar aqui a palavra brothers e a palavrinha nice. Brothers e nice, para criar duas frases de exemplos a mais. How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Então, a segunda é She's a very nice person. She's a very nice person. Ela é uma ótima pessoa. Lembrando que a palavrinha nice, ela pode ser ótima, pode ser legal. Tem vários significados essa palavra. É uma palavrinha muito versátil no inglês. My brothers and sisters are also nice to me. How many brothers do you have? She's a very nice person. Eu acredito que eu falei essas três frases em inglês e eu acredito que você deve ter entendido todas as três, porque é assim que acontece. Quanto mais você se expõe ao idioma, você aprende do texto, aprende dos exemplos e as estruturas vão ficando mais comuns para você. Então, esse foi o texto de hoje e essas foram as frases em inglês. Eu vou ler aqui para você o texto mais uma vez e eu tenho certeza que você vai ser capaz de entendê-lo completamente. My family. I love my family. They always take care of me. My mother loves to cook delicious meals. I help her prepare the meal. My father works for the family. He helps mother too with the dishes and the laundry. We help each other in everything. We are a happy and loving family. My brothers and sisters are also nice to me. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula completa de inglês. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você for novo aqui. Pode ficar à vontade se quiser comentar alguma coisa aqui embaixo. Eu sempre estou recebendo feedback de vocês e eu fico muito feliz todas as vezes que eu vejo vocês interagindo comigo aqui no canal. Então é isso e eu espero você no próximo vídeo.